Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para essa aula de Geografia. Eu sou o professor Elisberto Riquelme, o professor Beto, e hoje vamos falar um pouco aí sobre a região norte. Você já ouviu falar das regiões brasileiras, né? São 5 regiões. A região norte é a região que agrega a maior parcela do território brasileiro, são 45% deste. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades econômicas e os impactos ambientais nessa região. Você já ouviu falar das atividades econômicas, setores primário, secundário, terciário, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas atividades na região norte. Então se liga na aula e bora para a aula, galera! Muito bem, pessoal. A região norte é uma região muito importante do ponto de vista econômico para o território brasileiro. Podemos dizer que é o Eldorado dos recursos naturais. O subsolo amazônico concentra inúmeras riquezas naturais, desde os recursos minerais metálicos até mesmo recursos energéticos, como o petróleo. Mas vale lembrar que sobre esse subsolo rico nós temos uma floresta ainda mais rica, que é a floresta amazônica. E hoje nós vamos observar aí as atividades econômicas que são desenvolvidas na região norte. Então vale lembrar que a economia da região norte ela é apoiada principalmente em 3 atividades. Quais são essas atividades? A agropecuária, então a criação de gado principalmente, e também o cultivo de alguns produtos agrícolas, destacando-se a soja como um dos principais produtos agrícolas hoje que se expandem para essa região. Outro elemento importante que compõe a base econômica dessa região é o extrativismo. Entre eles, o extrativismo vegetal, dada a riqueza da biodiversidade da região, além do extrativismo vegetal, o extrativismo mineral também. Boa parte dessa mineração hoje é desenvolvida por grandes empresas, o que caracteriza o que nós chamamos de indústria extrativa. Vale lembrar que por séculos a região amazônica ela permaneceu intocada, apresentando até hoje, de certa forma, uma baixa densidade demográfica. Então, a região do Brasil que apresenta a menor distribuição populacional, embora tenha uma grande concentração populacional em alguns espaços urbanos, inclusive tendo 2 metrópoles, que é Manaus e Belém. No entanto, essa região esteve ali por muito tempo isolada. Isso deve-se à presença dessa imensa floresta, que até pouco tempo era considerada aí impenetrável. Porém, a ação humana, o desenvolvimento de atividades econômicas acabaram favorecendo a ocupação de alguns espaços e hoje muitas áreas antes recobertas pela floresta amazônica encontram-se desmatadas e ocorre o desenvolvimento de atividades econômicas como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a retirada de madeira, por exemplo, né, que é uma das principais atividades. E isso causa impactos significativos no meio ambiente e também à sociedade. Os povos tradicionais da região acabam sendo impactados por essas práticas, né, por essas atividades que se desenvolvem. Então vale lembrar que o extrativismo vegetal, então nós temos aí uma atividade econômica importantíssima. Vale lembrar que o extrativismo e a agropecuária fazem parte do setor primário da economia. Então são 3 setores econômicos. O setor primário, que é aí a agropecuária e o extrativismo, o setor secundário, indústria, e o setor terciário, comércio e serviços. Então aqui, falando um pouco sobre o setor primário, o extrativismo vegetal na região acaba se destacando. Por que se destaca o extrativismo vegetal? Porque nós temos uma das maiores florestas tropicais do mundo, uma riqueza
e uma diversidade vegetal muito grande. Então, se você gosta, por exemplo, de açaí, né? Quem não gosta de açaí? Sai final de semana, vai lá na barraquinha do açaí, né? Gosta de ir para academia? Também gosto de um açaí. E o açaí vem da onde? O açaí vem aí de uma palmácea, de uma palmeira da região norte do Brasil. E ela é coletada por grupos que vivem exclusivamente desses recursos da floresta. Ou a castanha do Pará, por exemplo, né, que lá fora, no exterior, é chamada de noz brasileira, ou nozes brasileiras, assim como existem outras castanhas. Mas são recursos da floresta amazônica que são extremamente valorizados. E esses recursos são constantemente retirados por grupos e são distribuídos, né, através de atividades econômicas diversas. Então, destacando-se aí a castanha do Pará, por exemplo, a madeira é outra riqueza dessa região, porém, retirada de forma irregular, sem considerar-se um processo sustentável, ela acaba trazendo prejuízos imensos para a floresta. Além da madeira, também a borracha, as seringueiras, que é essa árvore nativa da região, acaba oferecendo esse recurso também. Então, existiram diferentes ciclos de ocupação e de processos extrativistas na região amazônica, começando pela extração de condimentos, temperos, entre outros, depois o ciclo da borracha e mais atualmente aí o extrativismo mineral acaba se destacando nessa região. Vale destacar que o extrativismo ele é fundamental para as comunidades que vivem nessa região, principalmente os chamados povos da floresta, os grupos indígenas que ainda dependem da floresta para retirar o seu sustento. Com os processos de desmatamento cada vez mais acentuados, a vida desses grupos, a subsistência, a manutenção destes acaba sendo ameaçada. Além disso, existem as reservas extrativistas, onde outros grupos vivem exclusivamente da extração de recursos da natureza, como o açaí, por exemplo, como as castanhas, entre outros. No entanto, a disputa pela terra na região gera inúmeros conflitos. E aí eu quero deixar aqui rememorizar um dos momentos mais importantes dessa situação na região do Acre. Chico Mendes foi um dos principais nomes nessa luta pela manutenção das reservas extrativistas. E até hoje, na região amazônica, inúmeras pessoas morrem por causa desses conflitos fundiários, em decorrência da disputa de terras. Muitos grupos tentam manter essas reservas e outros grupos querem ampliar as áreas de domínio, as grandes propriedades, os latifúndios, entre outros. Então é um problema muito sério que nós vivemos na região norte do país. Então nomes como o de Chico Mendes, que foi morto ali no final da década de 1980, em decorrência da sua luta para a manutenção das reservas extrativistas, e vários outros indivíduos que também perderam a vida lutando pela manutenção e a preservação da floresta. E percebe-se que até hoje esse problema persiste na região, continua, né? E nós devemos fazer parte de todo esse processo, principalmente do ponto de vista na luta pela manutenção da floresta, fundamental para nós brasileiros. Então, as reservas extrativistas caracterizam espaços aonde não pode ter desmatamento, aonde as pessoas elas vivem ali somente da coleta de recursos da natureza. Então, o conceito surgiu entre populações extrativistas a partir da comparação com as reservas indígenas. Então, são espaços que devem ser protegidos. Então, nesses espaços nós temos sementes, como as castanhas, óleos, o manejo florestal, ou seja, você retira uma árvore e planta outra. Então, esse é um manejo sustentável que deveria acontecer, né, em muitos outros espaços da região amazônica. A produção de diversos outros recursos, como o mel, o próprio látex, entre outros que ocorrem nesses espaços. A região também destaca-se, como nós já observamos anteriormente em outras aulas sobre a região norte. A maior bacia hidrográfica do planeta está nessa área do território brasileiro.
o Rio Amazonas, por exemplo, com o Rio Xingu, Trombetas, Tapajós, Madeira, vários outros de grande dimensão e que cobrem outros países também. Isso faz com que essa região apresente uma elevada diversidade de peixes. Então, o extrativismo mineral na região amazônica destaca-se principalmente pela pesca, com destaque para uma das principais espécies dessa região, o pirarucu, representando aí um dos principais peixes da região amazônica. Mas também aparecem várias outras espécies, como o famoso boto cor-de-rosa, né? Quem nunca ouviu falar de uma história do boto cor-de-rosa? Na região amazônica, inclusive, ele é lenda e faz parte do folclore brasileiro. Além do extrativismo animal, né, no caso da pesca, destaca-se o extrativismo mineral. O que é o extrativismo mineral? É a retirada de recursos minerais, chamados de minérios, como, por exemplo, os minerais metálicos, como ferro, bauxita, manganês, ouro, entre outros. E recursos energéticos também, como petróleo, eventualmente carvão mineral, gás natural. Mas a região amazônica se destaca mesmo por recursos minerais metálicos, principalmente nas áreas que cobrem ali parte do estado do Pará, Tocantins, Maranhão, onde encontram-se as maiores reservas de ferro dessa região. Mas, claro, não só ferro, mas também o manganês, a bauxita, a cassiterita, ouro, gás natural, entre outros recursos minerais que são encontrados nessa região, que são de extrema importância para a indústria no mundo. Nós dependemos desses recursos, inclusive o Brasil exporta em grande volume, em grande quantidade, esses recursos minerais. Uma das principais áreas de extração de recursos minerais é a região do chamado Projeto Grande Carajás. A descoberta dessa imensa reserva mineralógica, constituindo uma das principais jazidas de minério de ferro do mundo. Na realidade, é a maior jazida de minério de ferro de todo o planeta. Essa jazida ela é suficiente para abastecer o mundo aí pelos próximos 500 anos. Além de ter minério de ferro também, aparecem outros recursos minerais nessa região, como ouro, por exemplo, bauxita, manganês. O Projeto Grande Carajás corresponde a uma área de exploração mineral que ocorre entre o estado do Pará, pegando a região da Serra dos Carajás, parte norte do estado do Tocantins, a região conhecida como Bico do Papagaio, e a parte oeste do estado do Maranhão. Então, formando uma área compreendida por esses três estados, chamada de Projeto Grande Carajás. E dessa região, é claro que se extraem em grande volume, grande quantidade, recursos minerais. Ferro, principalmente, que é escoado pela ferrovia Carajás até o porto de Itaqui, no estado do Maranhão, próximo a São Luís, que é a capital, e boa parte desse recurso mineral acaba sendo exportado. O que acaba sendo um problema também, porque o Brasil exporta a maior parte desses recursos, que são chamados de commodities, tá? Ou seja, recursos minerais e produtos agrícolas ou agropecuários in natura, exporta para outros países. O Japão é um dos grandes consumidores, né, desse recurso mineral. E depois nós acabamos importando produtos industrializados. Então vendemos a preços muito baixos e acabamos comprando produtos industrializados, o que gera um descompasso significativo no mercado internacional e contribui muito para a manutenção do subdesenvolvimento do nosso país. É claro que industrializar e agregar valor a esses produtos seria fundamental, seria vital. Mas para isso nós precisamos formar uma mão de obra técnica, qualificada, de alto nível, e assim nosso país poderia apresentar condições um pouco melhores. Mas nós temos que acreditar, né, que o nosso país possa alcançar melhores condições num futuro próximo. E depende de vocês que estão aí do outro lado, estudando, se dedicando para que sejam os melhores. Uma mão de obra técnica, qualificada, mais engenheiros, mais técnicos, para que nós venhamos atrair empresas de alta tecnologia e industrializar aqui o nosso minério de ferro, os nossos recursos minerais e assim produzir tecnologia também e ter um maior espaço no mercado internacional no que diz respeito à disputa por esse mercado tão competitivo que é o mercado de
novas tecnologias. A agropecuária é outra atividade significativa nessa região. Então, a agropecuária ela divide-se na pecuária, que é a criação de animais, no caso gado, e no caso do Brasil ele se destaca aí no gado bovino, tá? E a agricultura, no caso a região hoje destaca-se principalmente pela soja. A expansão da agricultura na região tem ocorrido de forma significativa. E é claro, para criar animais ou para plantar soja, por exemplo, há uma necessidade de ampliar essas áreas cultivadas. E com isso vem o quê? Desmatamento, por exemplo, né, que é um dos principais problemas. Então nós podemos observar aí as áreas, né, produtoras de soja, os municípios produtores de soja, e vocês percebem que a produção de soja hoje tem se concentrado principalmente no norte do estado do Mato Grosso e sul do estado do Pará, regiões que fazem parte da chamada Amazônia Legal. Boa parte da floresta nesses espaços já não existem mais. Além disso, nós podemos observar a criação de gado bovino. Hoje, o sul do Pará é o estado que mais se destaca, juntamente com Mato Grosso do Sul, na criação de gado de corte. E boa parte desse gado, dessa carne bovina, é exportada para a Europa, para a China e outros países. E acaba comprometendo, de certa forma, o abastecimento no território brasileiro. Então pode-se dizer que a carne do Brasil ela vai selada aí com a degradação e a destruição da floresta amazônica em partes. Então por isso a necessidade de que essa agropecuária no Brasil, que é super importante para o desenvolvimento econômico, ela passe por uma série de transformações e se tenham mais cuidado em relação às questões ambientais. Isso acaba sendo fundamental. Outro aspecto importante, fechando essa parte, é a indústria. A indústria também aparece na região norte. Além da indústria extrativa, podemos destacar as atividades industriais em alguns pontos específicos. No caso, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus foi instalada nessa região aí na década de 1960 com a finalidade de atrair empresas do setor de montagem de produtos, principalmente eletrônicos, e hoje a Zona Franca de Manaus concentra aí um grande número de empresas que recebem subsídios para continuar instaladas nesse espaço. Então constitui um espaço industrial super importante na região de Manaus, principalmente a indústria de eletroeletrônicos. Então nós observamos o setor terciário, setor primário, secundário, fechando aí o setor terciário, que é o setor de comércio e serviços, que também é outro setor importante. Mas, claro, como a população ela vive em maior parcela nas cidades, é onde ela se emprega, né? Onde nós temos atividades comerciais, bancos, escolas, entre outros. Assim, o setor terciário responde por 66,6% da economia, o setor secundário ele vai responder aí por 16% mais ou menos e o primário em torno de 17%. Bom, a Amazônia hoje ela passa intensamente por um processo de desmatamento, como nós observamos. E isso é reflexo do desenvolvimento das atividades econômicas. Tanto é que todo esse espaço ao sul, né, a borda sul da região amazônica, é hoje esse espaço de desmatamento. E isso é resultado de uma série de atividades que, para a prática das atividades econômicas como a agricultura pecuária, desenvolve-se as queimadas, que se tornam cada vez mais intensas na região, o avanço da agropecuária, que ocorre de forma significativa, e é claro que isso leva ao desmatamento, e a extração de madeira, juntamente com os recursos minerais. Outro aspecto importante a ser mencionado é a construção de hidrelétricas. Até pouco tempo, a região amazônica não sofria tantos impactos ambientais com a construção de hidrelétricas, já que a região apresenta em sua essência rios de planície. Então não é tão favorável, mas apresenta um enorme potencial hidrelétrico. Assim, atualmente está sendo concluída a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil, que é a usina de Belo Monte, localizada no rio Xingu, no estado do Pará. Inclusive vai ser a quarta maior usina hidrelétrica do planeta.
Então, o potencial hidrelétrico da região é significativo, porém, devemos considerar também uma série de impactos ambientais gerados por essas hidrelétricas. A expulsão das comunidades da floresta, dos grupos indígenas, dos grupos ribeirinhos, entre outros. Então, percebemos o quê? Que a floresta amazônica, a região norte, apresenta uma imensa biodiversidade, apresenta inúmeros recursos, apresenta inúmeras riquezas, porém, as atividades humanas, as atividades econômicas, movidas geralmente pela ganância dos seres humanos, moldadas aí pelo sistema capitalista, o lucro, acima de qualquer coisa, tem colocado em xeque a biodiversidade. A perda dessa biodiversidade tem sido considerável. As estruturas sociais, os grupos tradicionais dessa região. Então há necessidade de nós, estudantes, nos preocuparmos um pouco mais com isso, porque o futuro do nosso país, o futuro da nossa nação, o futuro do planeta Terra depende de vocês. Então, galera, espero que vocês tenham curtido a aula, espero que vocês tenham gostado. E nós nos vemos aí nas próximas aulas. Um abraço, galera. Valeu. Até a próxima.